E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar os personagens de One Piece, tá? Eu botei a imagem aí no Luffy na tela, porque é ele que nós vamos usar. Se você não conhece a série aqui no canal, eu vou te explicar passo a passo quais são todas as características do traço de One Piece. Porque todo anime ele tem um criador, assim como eu tenho o meu traço, assim como você tem o seu traço, o criador do anime também tem o traço dele. Então todos os personagens que ele criar vai ter características em comum entre eles, porque isso é do traço do personagem, do traço do autor em si. Então, você sabendo quais são as características, fica muito mais fácil fazer qualquer personagem do anime dele, tá? Por exemplo, as características aqui do Luffy. Nós vemos que o Luffy tem um olho bem grande, mas isso é uma característica mais específica do Luffy, eu já vou te explicar o porquê. O rosto do Luffy também, aqui nessa imagem ele tá sorrindo, mas ele é um rosto que ele não é muito quadrado. Ele também não é um rosto muito comprido, ele é um rosto mais curto, mais largo um pouco. Mas tu vê que ele não é quadrado. O que seria um rosto quadrado? Aquele rosto que tem uma divisão nele, ou que tu vê uma mudança de traço no formato do rosto. Tu vê que ele é um rosto bem arredondado. Outra característica bem forte de One Piece é que, por exemplo, olha a boca dele. A boca dele é uma boca bem grande. Isso não é especificamente sobre a boca, mas os personagens de One Piece são muito expressivos. O Luffy nem se fala nisso. Mas assim, tipo, o Luffy com certeza é o mais expressivo de todos. Mas os personagens de One Piece em si, eles são bem expressivos. Porque ele tem muito momento de comédia, muito momento assim, mais animado. Mas quando você tem personagens assim tão expressivos assim, personagens assim que demonstram várias emoções, os traços, os elementos do rosto precisam ser maiores. Então tu pode ver, por exemplo, personagens muito expressivos têm sempre a tendência a ter um olho maior do que os personagens mais sérios. Os personagens mais sérios geralmente têm um olho mais fechado. O motivo disso é bem simples. Se o personagem for mais sério, o olho dele for mais fechado, ele realmente dá esse aspecto com menos emoção, dá um aspecto mais frio. Se o personagem for muito emotivo, se tá sempre se expressando, tá sempre mostrando algum sentimento, mostrando alguma expressão realmente, se tu fizer um olho muito pequeno, um olho muito fechado, um olho muito sério, fica difícil de ver isso, fica mais difícil, o personagem fica mais frio. Então não dá essa impressão assim tão emotiva. Então geralmente personagens com olho muito grande são personagens que estão sempre tendo expressões, estão sempre fazendo expressões muito fortes. E aqui em One Piece isso é muito comum. Então o olho do Luffy, por exemplo, é um olho bem grande. É um olho bem característico de One Piece mesmo, esse olho que não termina exatamente o formato. Como eu sempre falo, olho é uma parte muito única de cada anime e é a parte que tranquilamente você mais precisa se preocupar. Por quê? O olhar do personagem, o olho de qualquer desenho é a primeira parte que tu vai prestar atenção. Tu começou a olhar qualquer desenho, o olhar é a primeira parte que vai te chamar a atenção. Porque através do olhar tu vai perceber quais são os momentos, quais são a emoção que ele tá passando realmente, se ele tá triste, se ele tá feliz, qual é a intenção dele, qual é a emoção, como tu falou, muito do contexto do desenho também passa pelo olhar. Então a primeira coisa que tu vai olhar no desenho vai ser o olho, vai ser realmente o olhar do personagem. Então é muito importante que você foque nisso. Quando você estiver desenhando, comece pelo olhar, eu recomendo isso. E vai construindo o desenho através disso, tá? Então, o olhar aqui do Luffy é um olhar bem único, realmente bem único, e ele é um olho bem grande por ser muito expressivo, tá? Então você precisa tomar cuidado com o formato do olho dele, que é bem único. O formato do rosto, não faça um Luffy muito quadrado, faça um Luffy mais arredondado e um pouco mais largo. O resto, o cabelo é bem tranquilo de fazer, o chapéu de palha é a característica do Luffy em si. As orelhas são um pouco grandes, mas isso aí também não é nada muito complexo de fazer. A boca também é grande, mas também não é complexo de ser feita. Então, os pontos que você tem que se atentar é o formato dos olhos, que os olhos, como eu falei, é uma parte bem única do Luffy em si, e o formato do rosto.
Se você acertar essas duas partes, qualquer desenho do Luffy já vai estar bem assim, bem encaminhado, já vai ter acertado 80% dele, tá? Então vou mostrar outra imagem agora com mais de um personagem de One Piece pra gente ver essas características em comum entre eles, tá? Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir, se você tá gostando, se você já acompanha aqui o canal, não se esqueça de se inscrever aí, tá? Me ajuda a chegar à meta de 1.200 inscritos, tá? Quando eu chegar nessa meta, eu quero fazer um vídeo analisando os seus desenhos, tá? Pegar todos os desenhos, eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, mas eu quero fazer outro desse, quero fazer mais uma continuação. Então, é um vídeo muito legal que eu posso passar muitas dicas e eu vou pegar esses desenhos lá pelo meu Instagram, tá? Então já aproveita, já se inscreve no canal e segue o meu Instagram aí na descrição do vídeo, tá? Sempre tá na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Então se você fazer qualquer uma coisa, você ajuda muito aqui no engajamento do canal, tá? Então, se você puder se inscrever, compartilhar comigo e deixar um like, agradeço de coração. Então vamos agora continuar com o vídeo e mostrar todos os personagens, assim, mostrar vários personagens de One Piece e mostrar como são as características de todos eles em comum. Botei essa imagem aí na tela com alguns personagens de One Piece, alguns estão pós-time skip, outros estão antes, mas lembra que eu tinha falado do olho, olha só como o olho é bem importante. Tu vê que aqui os personagens mais expressivos são o Luffy, até o Zop é um pouco, o Bug também é, a Nami também é bem expressiva, ela tá sempre com muitas emoções. E tu vê que os olhos desses 4 personagens que eu falei, eles são os maiores daqui, tá? Tu vê que, por exemplo, em contraponto, o Zoro, até um pouco o Sandy, o Ace, o LOL, eles são os 4 personagens com olhos menores aqui. Os olhos deles são bem mais fechados do que o olho do Luffy, o olho dos outros personagens. Isso acontece, como eu tinha falado. Esses personagens são bem menos expressivos. O Zoro, ele é bem menos expressivo, ele é bem mais frio, ele tá sempre bem mais calmo. O Sandy também, o Ace também, o LOL nem se fala. Então, se o personagem for mais calmo, o olho dele tá mais fechado, dá esse aspecto mais frio, dá esse aspecto realmente de mais tranquilidade, não dá tanta emoção pro personagem. Então, isso ajuda a criar essa aparência de um personagem mais frio realmente. Já agora é exatamente a contrapartida. Um olho muito aberto, um olho maior, torna um personagem mais expressivo, mais emotivo, mais fácil de dar essas características para ele. Outra característica que podemos ver aqui também é o cabelo. Como eu tinha falado, é um cabelo com bastante mecha, mas são cabelos que não são muito trabalhados. Cada personagem tem um cabelo meio que específico, assim, que muda um pouco a cor, muda um pouco o formato. Mas isso é esperado, né, que o One Piece tem 1 milhão de personagens, então ele realmente vai ter que mudar, assim, vai ter que fazer várias mudanças, mas não é um ponto de muito destaque nesse desenho, porque são cabelos realmente bem simples, não são volumosos. Se você tem dificuldade de fazer cabelo, eu te aconselho agora no final do vídeo clicar na playlist tutoriais de desenho. Lá tem vários vídeos, várias dicas, assim, ensinando a fazer passo a passo cada elemento do desenho. E o primeiro vídeo dessa série é o vídeo ensinando a fazer cabelo, tá? Então, assim que acabar o vídeo, clica na playlist tutorial de desenho, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, o cabelo não é uma parte muito importante, né? Até porque tem alguns personagens com chapéu, tem personagens com acessórios, assim. Como eu falei, como o One Piece ele tem muitos e muitos personagens, realmente o Oda ele foi criando, né? Ele foi pegando e botando acessórios, botando características que tornem cada personagem único, né? Porque se ele fosse fazer só cada personagem normal, assim, sem nenhum acessório, sem nenhum elemento externo, podemos dizer assim, ia ser muito difícil de criar 1000 personagens. Sei lá quantos personagens tem One Piece, mas ia ser muito difícil de criar tantos personagens quanto ele criou, tá? Então, o cabelo não é muito destaque, porque tem muitos acessórios. O formato do rosto como eu tinha falado, o Luffy é um rosto um pouco mais oval, um pouco mais redondo, né? Em si, eu tinha usado a palavra redondo, mas pode ser oval também, porque ele é mais pontiagudo. Tu vê que todos os personagens aqui têm um rosto um pouco mais pontiagudo, não um rosto muito comprido. Como eu tinha falado, o rosto do Luffy não é comprido, e nenhum personagem aqui dessa imagem que eu botei tem um rosto mais comprido realmente. O que muda é que alguns personagens têm um rosto um pouco mais quadrado. E isso depende de cada personagem, principalmente depende da idade de cada personagem.
quanto mais quadrado o rosto do personagem for, maior o aspecto de idade, maior o aspecto de maturidade ele vai dar, tá? Então, personagem que tem que ser um pouco mais... dar um aspecto um pouco mais maduro, um aspecto um pouco mais responsável, vai ter um rosto um pouco mais quadrado também, tá? Então, isso também se reflete um pouco, por exemplo, no Zoro. Tu vê que o rosto do Zoro aqui é o rosto mais quadrado deles. Ele e o do LoL. E os dois personagens aqui são os personagens mais sérios, os que, como eu falei, menos expressivos, eles não têm tanta emoção, eles estão sempre respondendo assim, com mais responsabilidade, com mais sabedoria, né? O Zoro dá pra botar entre aspas nisso, mas esses são personagens um pouco mais sérios, então o aspecto de rosto mais quadrado também dá esse aspecto de mais maturidade. Então, isso também influencia um pouco no, como eu falei, na construção do personagem, tá? Com fácil é tu criar a personalidade daquele personagem. Então, isso tudo vai refletir na obra, isso tudo vai assim demonstrar o que o autor quer criar, o que ele quer passar com aquele personagem, tá? Então, o formato de rosto também é uma característica que muda um pouco, mas depende de cada personagem. E o do Luffy, como eu falei, é um rosto mais arredondado, porque ele tá principalmente mais no começo do One Piece, que é um rosto mais infantil, ele é mais criança, mas assim, conforme o tempo for passando, a tendência é que todos os personagens tenham um rosto mais quadrado, pra realmente dar esse aspecto de mais maturidade, tá? Então espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar pro amigo. Clica na playlist de tutoriais de desenho, tem vários vídeos ensinando, vários vídeos realmente passando várias dicas valiosíssimas de cada elemento do desenho. Rosto, boca, nariz, orelha, corpo, tem vários vídeos, pintura também. Então clica nas playlists que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!